Fala pessoal, firmeza total, dessa vez eu mudei, hein? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Quero estar batendo um papo com vocês aí sobre amor. O que é amor? É simplesmente só um sentimento? É um sentimento entre homem e mulher? É um sentimento entre amigos? É um sentimento entre pai e filho? O que a Bíblia fala que é o amor? A Bíblia, como sentimento, ela demonstra três tipos, né? Que é o ágape, que é o amor de Deus para conosco, o eros, que é o amor entre casal, que envolve desejo, e o philos, que é sobre amizades, relacionamentos, sobre comunhão, sobre comunidade. Mas a Bíblia também ela não fala que o amor é simplesmente só sentimento. E eu quero estar colocando hoje aqui para vocês algumas formas de amor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente vê na igreja cristãos que se baseiam muito em sentimentalismo, em emoção, e muitas vezes confunde isso e acaba muitas vezes sendo prejudicado, ou às vezes acaba tomando atitudes erradas, ou simplesmente só sendo direcionado pelo sentimento. Então, a Bíblia ela mostra que o amor é mais do que simplesmente só o sentimento. Não que ele não seja um sentimento, ele é um sentimento, mas ele é mais do que um sentimento. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Primeiro, a Bíblia fala lá em Provérbios 3, 11 e 12 que Deus ele corrige aquele que ele ama, como um pai corrige um filho. Então, o que acontece? A correção ela é uma forma de amor. Quando você for corrigido em amor por uma autoridade sua, por os seus jovens e adolescentes, crianças que forem corrigidos pelos seus pais, é uma forma de amor, porque o seu pai está corrigindo você porque ele está querendo evitar um mal maior na sua vida. Você que está numa igreja, você que às vezes até tem já uma maturidade, lidera alguma coisa dentro da sua igreja, mas não é porque nós lideramos ou porque nós já temos uma certa maturidade que nós não vamos errar ou que nós não vamos enxergar algo de uma forma errada, e nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser mentoreados. E quando a nossa liderança, a pessoa que está acima de nós, ela vem nos corrigir, é porque ela quer o nosso bem, é porque ela quer que a gente continue crescendo, para que a gente não venha chegar a uma certa maturidade, mas ficar ainda com um comportamento errado para aquela maturidade. Outra forma de amor, a Bíblia fala lá em João 14, 21 que aquele que ama a Deus é aquele que obedece. Então a obediência a Deus é uma forma de amor. E obediência muitas vezes as pessoas pensam assim, que elas vão gostar de fazer alguma coisa. E isso, nessa questão de obediência não, às vezes, sim, pode ser que você goste, pode ser que seja do seu agrado, mas às vezes Deus vai te pedir coisas que você pode não gostar de fazer. E aí, é simplesmente só sentimento? Não, é questão de você entender, amadurecer e fazer o que é certo. E muitas vezes eu falo, até quando eu estou ensinando para alguns liderados meus, fazer o que é certo não significa gostar de fazer o que é certo, mas fazer o que é certo te traz paz. E isso tem muito mais a ver com maturidade, com aquilo de você perceber que é o certo a fazer, que é o certo a fazer para todo mundo e não só para você, que é beneficiar a maioria das pessoas, que é agradar a Deus acima da tua vontade. Então, isso tem muito mais a ver com maturidade do que com sentimento. A Bíblia fala o seguinte também, que amar é um mandamento. Deus mandou, ele falou lá em Mateus 22, 37, 40, ele fala assim, que todos os mandamentos se resumem a dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então ele fala assim, mandamento. Então o que acontece? Ele está muito associado também à obediência. Então o que acontece? Quando você obedece, você está entendendo que alguém
está mandando, e aquele que é sobre todas as coisas ele manda, e a grande sacada é você entender que Deus ele manda você fazer uma coisa não para prejudicar você, mas para para ajudar você a crescer, para ajudar você a amadurecer, para ajudar, que ele está entendendo. Às vezes, o nosso grande problema é muitas vezes que quando nós queremos obedecer, nós também queremos entender. E muitas vezes o que Deus manda você fazer, você não vai entender. Mas é crucial você obedecer. Por quê? Porque às vezes não é o que você vai entender que vai te salvar, mas é só simplesmente questão de obediência. Então, como eu já falei que o amor é uma questão de obediência, é porque Deus manda. Então, o que acontece também é uma questão de mandamento. Quando ele fala mandando, como a Bíblia fala também, um exemplo. Quando ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que está lá em Mateus 28, que está lá em Marcos 16, que é a grande comissão. Então, ele é um mandamento, ele está falando, ide, vai. Ele não está perguntando se nós queremos ir ou se nós não queremos ir. É uma questão que é para todas as pessoas, todos os cristãos. E da mesma forma, quando ele falou mandamento, ele falou assim, nós temos que amar. E é uma obrigação nossa amar mesmo, nós temos que obedecer. A grande questão é o seguinte, que a Bíblia, por que você obedece? Por obrigação ou por gratidão? Você obedece por interesse ou por gratidão? O religioso ele obedece por interesse, ele obedece porque ele quer ser salvo. Mas o verdadeiro cristão ele obedece por gratidão, porque ele já sabe que ele é salvo, não foi por aquilo que ele fez, foi por aquilo que Cristo fez lá no madeiro. Então é uma questão de gratidão. É o que a Bíblia fala lá em 1 João 4, 19 e 20. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós só temos até a capacidade de amar alguém por sentimento, porque Cristo nos amou primeiro. Nós só temos capacidade de amar a Cristo porque Ele nos amou primeiro. E nós só temos capacidade de obedecer a Cristo quando nós entendemos esse amor. O Espírito Santo entra dentro da gente, nos constrange, a gente consegue entender o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo na cruz, a gente vê como nós somos falhos, como nós somos pecadores, quanto nós somos pequenos, e alguém tão grande se diminuiu para que eu e você possamos ser salvos, para que eu e você possamos ter a vida eterna. E isso gera uma gratidão. Então nós não começamos a obedecer Deus porque nós queremos ser salvos, não é uma barganha. Nós obedecemos Deus porque nós já somos salvos. Porque se você querer obedecer Deus para querer salvação, você vai estar lutando na força do seu braço. E aí o que acontece? Você vai estar obedecendo de uma forma obrigada e vai chegar uma hora que você não vai suportar. E aí é que muita gente desvia, aí é que muita gente não aguenta, muita gente religiosa dentro da igreja que aponta o dedo para o outro, beleza? Então o amor ele também é uma forma de gratidão. E para fechar, o hino ao amor cristão, que é o clássico, né? Lá em 1 Coríntios 13, o capítulo todinho de 1 Coríntios 13, ele fala sobre amor. E é tão interessante quando ele fala no final do capítulo, né? Que ele fala assim, ó, sobre a fé, a esperança e o amor. Vou até ler com vocês, 1 Coríntios 13. Vamos achar, 1 Coríntios 13, ele fala, 13, versículo 13. Portanto, agora essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Tudo que nós temos que fazer por amor. E é por isso que o amor ele é mais do que simplesmente só um sentimento. Que a gente possa entender isso, que a gente possa entender que o fato de nós obedecermos a Deus é porque Deus, ele, na sua grandeza, na sua onisciência, onipotência, onipresença, ele já sabe o nosso futuro, né? E aqui eu não quero estar falando sobre predestinação ou livre-arbítrio. Eu particularmente acredito no livre-arbítrio e eu acredito que Deus ele pode, na sua grandeza, que eu jamais poderei entender na minha pequenez a totalidade de Deus, eu imagino que Deus ele não é preso ao nosso
limitada ao nosso tempo e espaço. Então o que acontece, eu acredito que Deus ele possa saber o futuro das pessoas simplesmente porque ele tem a capacidade de enxergar até lá na frente que a pessoa vai ser ou não. E quando Deus ele pede para nós fazermos alguma coisa, é por causa justamente desse poder de Deus, dessa grandeza de Deus. Ele já sabe o que vai ser melhor para a gente no futuro. Então o que acontece para nós também, eu acho que o fato de obediência ele também pode ser ligado a uma confiança a Deus e não simplesmente só entendimento. Então que a gente possa fazer isso daí, aprendermos a aceitar a correção, aprendermos a obedecer, a entendermos a importância do mandamento quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, entender que o amor ele não é só simplesmente um sentimento, mas também uma gratidão. A gratidão é sentimento? Ela é, mas não só simplesmente no sentido de uma pessoa para com a outra, assim no sentido como ágape, eros e filos, mas como você ser grato, porque você entender aquilo que Deus fez por você, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, quando ele se colocou no madeiro. Quando você entender que o amor é simplesmente mais do que um sentimento, vai ficar muito mais fácil para você fazer as coisas para Deus, vai ficar muito mais fácil para você perdoar, vai ficar muito mais fácil para você ajudar alguém. Quando você olhar para uma pessoa e você às vezes está cansado, às vezes às vezes até passou um dia no trabalho e chegou em casa cansado, aí chega alguém pedindo ajuda e você ali cansado, mesmo cansado você ajudar uma outra pessoa. Quando nós entendermos essas coisas, entender quando Deus falar para você fazer algo por alguém ou fazer alguma coisa e você fazer e descansar, por quê? Porque você obedeceu por amor, por gratidão, vai ficar muito mais fácil, amém? Que a gente possa ter esse entendimento sobre o que é o amor, que a gente possa ter esse entendimento, buscar essa sabedoria e entender que aquele que é o próprio amor que nos criou não se negou para dar a vida por mim e por você e nós não merecemos. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo dia aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Se quiser dar uma força para nós aí, curte, segue, compartilha com seus amigos aí, com a sua família. E vamos amar, vamos amadurecer. Vamos aceitar a correção, vamos obedecer, vamos entender o que é o mandamento, vamos ser gratos e vamos amar. A Bíblia também fala lá, vou fechar com esse versículo, que Paulo ele fala em uma das suas cartas o seguinte, que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser amor. Deus abençoe, meus irmãos. A paz. Tchau, tchau.